Às vezes, tudo o que precisamos é de um dia só nosso. E hoje decidi dar esse dia a mim mesma. Sou eu, a praia e a curiosidade de ver o que este dia me quer mostrar. Bom dia, hoje o vídeo e o dia começa aqui na praia, porque eu hoje tive um daqueles dias em que, eu hoje vou fazer tudo para ter um dia livre. A verdade é que eu tenho andado super estressada, super ocupada com trabalho e com outros projetos. E estou mesmo a precisar de um dia para dedicar a fazer as minhas coisas. Sim, eu até podia usar o dia para ficar em casa, sentada no sofá só ver Netflix, mas a verdade é que eu estou precisando de um daqueles dias em que tenho que ser produtiva para mim própria. E então, por que não vocês acompanharem-me neste dia? E então eu pensei, ok, durante o dia deve surgir algum tema. E a verdade é que só na viagem até aqui tive uma ideia. Eu estava a ouvir uma música e recuei na minha mente até 2011. Havia uma música que dava em todos os supermercados, estava em todos os restaurantes, qualquer pessoa estava a ouvir essa música. E não era apenas uma melodia. Mas hoje estava a dar esta música e eu recuei muito para aqueles anos em que se usava apenas flats e calças skinny jeans de várias cores e camisas de padrões. Sim, essa altura. E eu pensei, porquê é que tantas pessoas se identificavam com esta música? And the Grammy goes to somebody that I used to know, E depois pensei, esta música tem uma linha específica que tocava a todos de uma forma estranha, de uma forma íntima. Era como se o Gautier conseguisse transcrever uma emoção que a maior parte de nós temos em palavras. Mas vamos agora um bocadinho ali fora, que eu quero falar um bocadinho sobre isto. E sim, na altura em 2011 eu não tinha experiências de vida suficientes para conseguir ligar-me tanto a essa música, mas a verdade é que neste momento eu consigo ligar-me muito. Eu acho que a maior parte das pessoas consegue. Sabem quando vocês estão com uma pessoa e vocês conhecem tudo sobre aquela pessoa? Todas as manias, todos os defeitos, todas as perfeições, sabem a rotina antes de ir para a cama, sabem a comida que a pessoa gosta e não gosta e de repente tudo acaba. E quando tudo acaba e se tornam estranhos, é um sentimento bizarro. Mas tanto é bizarro e confuso como ao mesmo tempo é universal. A verdade é que hoje é dia 23 de setembro e já começou o outono, mas ultimamente têm estado temperaturas de verão e a praia está muito convidativa. Eu estava a olhar ali para baixo e estava mesmo a pensar o qual me apetece ir para lá. Eu tinha coisas para fazer, mas acho que vou atrasar assim 1 horinha, 2 horinhas e vou só ali para baixo, apanhar um bocadinho de sol. É isso mesmo, por isso vamos lá abaixo. Ok, eu admito que eu vinha para aqui relaxar, mas no entanto o que eu fui fazer foi pesquisar qual era o nome deste efeito de nós reconhecermos algo que nós sentimos numa música. E isto tem um nome, pelos vistos chama-se efeito de autorreferência, que é quando nós prestamos mais atenção ou ligamos-nos mais ou lembramos-nos de alguma coisa melhor quando sentimos que é pessoalmente relevante. É por isso que nós sentimos tanto quando alguém consegue descrever o que nós sentimos num anúncio, numa música, num livro. E depois eu pensei, vamos imaginar isto. A Nike. Toda a gente sabe que a Nike é just do it. Mas por que não só do it? É que a verdade é que se nós seguirmos as regras de marketing, do it é muito mais direto, é muito mais curto, é muito mais... sei lá, parecia que seria melhor. E então eu fiquei a pensar, então porquê que será que eles não usaram só do it e meteram o just? E a verdade é que o just faz a diferença toda. E é isso que cria tanto impacto, porque se não tivesse aquele just, não seria tão pessoal para as pessoas. Porque é a diferença entre fazer, do it, e decidir finalmente fazê-la, just do it. Mesmo com qualquer hesitação. E eu achei que era um pormenor tão pequeno, mas que faz tanta diferença a uma marca que é gigante. E claro que eu estou aqui sozinha e pensei, então, mas não podem ser só slogans. E comecei a fazer uma lista de coisas que eu acho que me identifico.
Sempre que eu vejo aquele filme The Perks of Being a Wallflower, eu sinto melancolia e alegria ao mesmo tempo. É como se o filme devolvesse um reflexo de mim própria, de quem eu sou, dos meus desejos, das minhas inseguranças. E eu tenho a certeza que tu próprio tens uma música ou um filme a que tu te agarras tanto, porque se calhar tem algo nesse filme que consegue refletir aquilo que és. Ou seja, aquele tal efeito da autorreferência. Não acharam mesmo interessante? E como é que uma música que eu ouvi esta manhã me ensinou acerca desta referência? E sabem o que é que eu vou fazer? Ao longo deste dia eu vou tentar identificar certas coisas que criam este efeito de autorreferência para mim. Cheguei agora ao IKEA e tenho algumas coisas para comprar, para completar algumas coisas lá em casa. Ok, vamos lá fazer isto então. O que é que acontece quando vamos a um sítio específico comprar uma coisa específica? Comprei tudo, menos aquilo que precisava, porque não havia. Mas quando chegámos a casa, eu faço um haul de tudo que eu comprei hoje e todo o meu exercício de autorreferência e bora lá para casa. Já estamos de volta a casa, foi uma manhã e uma metade de tarde bem cheio, mas agora quero-vos mostrar umas coisinhas que eu comprei. Vamos por ordem. Primeiro fui a lojas de roupa, comprei esta camisa que eu experimentei e adorei, porque é gigante. Comprei assim, um top. É daqueles que é justo e depois abrem em baixo. E depois fui ao IKEA e, como eu disse, não comprei nada do que estava planeado. Vamos começar com a cama. Eu e a minha mãe sempre dissemos que queríamos ter uma casa ao pé da praia, que era para nós decorarmos mais tematicamente. E eu dei por mim a já estar a viver nesta casa há 2 anos e estar com a decoração super simples porque não queria investir. No entanto, este ano eu decidi que vou investir. Já estou a fazer aqui o meu cantinho, já com coisas da praia, já tenho ali outro armário cheio de decoração de praia. E depois eu fiquei a pensar, na hora temos que também fazer a casa de banho e a parte do quarto. E então eu fui ao Pinterest e claro que fui procurar a cama perfeita e encontrei esta imagem. E eu hoje estava no IKEA e nem estava à procura disso, mas vi exatamente a capa de edredom. Então pronto, comprei a capa de edredom e a manta para o fundo da cama. Para a parte do quarto também comprei uma jarra e depois para esta minha zona nova, que vou mostrar mais à frente, mais detalhado, mas quando encontrar a cadeira, comprei uma caixa de metal. E também comprei isto, que isto eu até acho que é para meter os talheres, mas comprei para meter os lápis e as canetas. E depois só comprei um tapete básico para a casa de banho, um tapete para a entrada e outra coisa mesmo importante que já estou para comprar há montes de tempo, que é daquelas coisas que eu não compro porque é um desperdício de dinheiro, mas depois estou ali a cozinhar e sinto, isto estava do mesmo jeito. É um pousa-colheres. Hoje eu percebi que eu consegui encontrar espelhos o dia todo. Vamos falar da roupa. Quando eu estava a experimentar o top castanho, o que é que aconteceu? Eu vi que o meu corpo tem sofrido muitas alterações fisicamente e às vezes um espelho da loja é o suficiente para nós juntarmos isso. E depois a camisa cor-de-rosa foi mesmo aquela coisa que eu olho e disse, isto é mesmo a minha cara, isto é mesmo eu. E mais cor-de-rosa porquê? Porque eu quero entrar mais para aquele lado mais feminino, porque eu tenho deixado isso muito de lado, talvez para me esconder e eu tenho que aceitar que posso vestir cor-de-rosa. E depois fui comer e fui à Portugália e antes eu e os meus pais, sempre que íamos a outra cidade, nós íamos sempre à Portugália, porque como não tínhamos em Viseu, nós adorávamos os bifes de lá e então ao pedir hoje a Portugália, quase que andei para trás no tempo e foi muito bom. E depois passei por uma livraria e vi montes de livros que eu ainda quero ler. E acho que às vezes só olhar para certas capas e olhar-se para certos títulos é quase como se fosse um lembrete de partes de mim que ainda estão para ser descobertas naquelas páginas. Eu não sei se faz sentido, mas acho que quando andamos numa livraria são tantos convites de livros para serem lidos e quase como poderão ser futuros capítulos na nossa vida. No fundo, eu acho que o efeito autorreferência está
em todo lado. É só uma questão de nós estarmos mesmo atentos. E eu acho que nós, quando estamos atentos, todas as coisas no nosso dia a dia vão nos lembrar e ajudar a perceber quem nós somos. Que se calhar nós nem achávamos que estavam assim tão vivas dentro de nós. E principalmente hoje, que dediquei o dia todo a tentar ver as pequenas coisas que aconteciam e que me causavam certa sensação dentro de mim. E porquê que está a surgir isto? De onde é que vem? O que é que poderá vir? É mesmo interessante. E por mais que eu tenha mostrado o que é que já aconteceu até agora, durante o dia de hoje, eu gostava de perguntar e talvez explorar este tema com vocês de como é que nós podemos praticar este efeito de autorreferência no nosso dia-a-dia. Por exemplo, esta manhã eu estava no carro e ouvi aquela música que eu partilhei com vocês no início do vídeo, mas havia outra que eu ouvi que tenho adorado ouvir outra vez por causa da terceira temporada do The Summer I Turned Pretty, que é a Linger. But I'm in so deep. You know I'm such a fool for you. E a primeira frase que me veio à cabeça foi: sinto-me presa em pensamentos que não consigo largar. E quando eu pensei nessa frase, eu só perguntei porquê. E descobri que a minha mente tem dias que quer só ruminar em pensamentos. E depois, quando eu os escrevo, parece que desaparecem. E depois há outras situações do dia-a-dia. Por exemplo, hoje fiquei irritada porque estava a querer ir ao IKEA e estava um trânsito horrível. E estava a sentir que estava a perder tempo valioso. Vocês sabem aquela sensação que parece que nos dias em que vocês querem fazer mais coisas está sempre alguma coisa a acontecer para demorar muito mais. Mas depois eu abri a janela porque estava muito calor e o carro ao lado também abriu a janela e estavam lá 2 miúdos que estavam a ter conversas muito engraçadas e eu desatei-me a rir. E foi aí que eu me lembrei, se calhar às vezes não faz mal perder alguns minutos, porque nesse pequeno espaço de tempo podemos encontrar pequenas doses daquela alegria inesperada. E a verdade é que me meteu um sorriso enorme na cara. E claro que depois nós podemos fazer a reflexão diária que eu tinha dito no início, que é apenas escrever um diário. Nem precisamos de já saber o que é que nós vamos escrever, porque assim que tu começas a meter a caneta no papel, vem-te tudo. Hoje de manhã eu escrevi isto. Sinto-me calma quando consigo tomar o pequeno almoço sem olhar para o telemóvel. Não é nada para mostrar a ninguém, mas consigo identificar certos padrões quando estou a escrever. E depois, claro, que saltam à vista estes dias em que, afinal, hoje eu estava concentrada. Desta vez eu estava mais presente. E só por fazer isto, eu sinto que consigo perceber melhor o que vai dentro de mim. E isto aqui não se trata de listas nem de regras, é mais estar atento. Estar atento e ver o que é que acontece à nossa volta, ou até só olharem para uma coisa e verem como é que isso espelha para dentro de vocês, qual é a vossa reação àquilo, e se for uma reação que merece ser explorada, então façam-no, porque daí vão tirar várias coisas. E este exercício, que por mais eu não soubesse se chamava efeito de autorreferência, já me fez perceber várias coisas acerca de mim. É que eu adio, por exemplo, conversas difíceis, que eu dou muita importância a momentos em silêncio, e tudo isto nasceu de eu prestar atenção. E agora que esta parte está feita, vamos fazer uma limpeza aqui a casa, organizar tudo e preparar para ir jantar fora. Ora bem, os meus planos foram todos mudados, mas também não há problema nenhum. Fui comprar um pequeno lanche jantarado e vou comer aqui a ver o sunset. Este é um dos meus sítios preferidos aqui, porque nunca costuma estar cá gente. E então vou aproveitar estes últimos minutos deste dia e também partilhar com vocês algo que eu também refleti acerca deste dia e todo este efeito, que é: eu sou uma pessoa que esconde muito as emoções que tem, tanto para os outros como para mim mesma. E agora sei que tenho aquela ideia que às vezes parece errada, e que é errada, que é quando eu me sinto triste, não fingir que está tudo bem. E eu acho que ao descobrir este efeito, também percebo que
quando meto o nome a algo que eu estou a sentir, a uma emoção, é muito mais fácil ter insights acerca do que eu estou a sentir e também poder ver que isto é uma emoção ou um sentimento que não é só meu, que é mundial, e também ver o que é que as outras pessoas fazem para o superar ou como é que reagem à situação. E acho que é um exercício que todos nós devemos fazer muito mais vezes. E agora vamos comer e ver este sunset incrível.